Eu falei em outros áudios que aqui o apóstolo Paulo ele apresenta o exemplo perfeito, o padrão, o modelo absoluto que é Jesus, no capítulo 2 de Filipenses, versos 5 a 11, que a igreja em Filipos deveria obedecer, deveria buscar aperfeiçoar-se para ter um só pensamento, uma só alma, um só desejo, conforme o verso 1, 2 e 3 do capítulo 2, não ser partidária, não ser contenciosa, mas imitar o Senhor Jesus. Mas Paulo também apresenta, a partir de Jesus como exemplo, ele apresenta agora outros que imitaram a Jesus, que eram conhecidos da igreja. E o primeiro exemplo agora, após o Senhor Jesus, contando a partir agora de Jesus, é Timóteo. Timóteo, que era um discípulo do apóstolo Paulo, e Paulo tinha colocado ele para cuidar da igreja em Filipos. Nós podemos ver isso no capítulo 2, verso 19, quando Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo estava preso, ele impossibilitado de estar pastoreando aquela igreja, ele diz: eu quero o mais rápido possível enviar Timóteo para cuidar de vocês. Timóteo era um pastor de confiança de Paulo, ao ponto que a última carta que o apóstolo escreveu foi para Timóteo, para instruí-lo como pastor. E aqui Paulo vai mostrar que Timóteo tinha todas as credenciais para cuidar daquela igreja, como se Paulo enviasse uma carta de apresentação de Timóteo para aquela igreja, para que o recebessem muito bem e o tratassem com dignidade. E aí então ele vai dar as características desse jovem pastor. E é importante nós observarmos o que Paulo destaca aqui com relação a Timóteo, que não tem nada a ver com o que normalmente se destaca em nossos dias. Ele diz no verso 20: porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide de vossos interesses. Primeira coisa, Paulo diz: eu vou enviar Timóteo porque eu não tenho ninguém que possa ser tão sincero e tão desejoso de cuidar dos interesses de vocês. Quais eram os interesses desses irmãos em Filipos? O interesse deles era crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E esse era o interesse de Timóteo: ensinar aquela igreja, instruí-la na palavra, conforme Paulo havia ensinado a fazer, para que Cristo fosse exaltado na pregação da palavra de Deus. Verso 21, Paulo diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo diz que havia já pastores naqueles dias, falsos pregadores, que não buscavam o que era do interesse do Senhor Jesus, não buscavam aquilo que era para edificar a igreja, mas cada um deles buscava o que era do interesse deles. Mas Timóteo não era assim. Timóteo era um homem correto, um homem de Deus, um homem que temia o Senhor. Verso 22 ele diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo diz: vocês já sabem do caráter de Timóteo, vocês o conhecem, vocês sabem o quanto ele tem servido ao Senhor, servido ao Evangelho, como ele tem se dedicado, como ele tem andado comigo, como se fosse um filho, como um filho servindo a um pai. Timóteo era um jovem que não somente servia ao Senhor, servia ao Evangelho, mas respeitava profundamente o apóstolo Paulo como seu mentor. E aqui então nós temos algo muito importante para nós, que Jesus é o padrão perfeito, e nós podemos reproduzir nas nossas limitações, podemos prosseguir para o alvo como Timóteo prosseguia, e que nós devemos valorizar líderes assim como Timóteo e Paulo. Paulo diz que Timóteo era um homem de caráter provado, era um homem que servia o Evangelho com toda alegria. Que seja esse também o nosso desejo, que nós possamos orar pelos pastores que têm caráter provado, orar pelos pastores que têm servido ao Evangelho, não por interesse pessoal,
mas por interesse de Cristo e da edificação da igreja. Ainda existem homens assim. E vamos orar para que mais e mais homens jovens sejam chamados verdadeiramente pelo Senhor para esse propósito. E que aqueles que já foram chamados continuem nesse propósito de servir ao Senhor sem fingimento, servir ao Senhor com sinceridade, servir ao Senhor com caráter provado. Que o Senhor abençoe esses pastores fiéis, em nome de Jesus. Amém.